Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vamos introduzir aí o nosso capítulo 2, tá? Para o nosso segundo bimestre, com o tema cálculo mental, ok? Para essa aula é importante que vocês abram o livro na página 80 e acompanhem aí o conteúdo até a página 82. Tranquilo? Então vamos lá. O cálculo mental. Bem, é com esse tema, gente, que nós vamos começar a resolver alguns probleminhas matemáticos sem haver necessidade, de certa forma, armar algumas continhas, tá? Mentalmente vocês vão conseguir ler, entender e resolver um probleminha de maneira bem simples, tranquilo? Então, olha só, para chegar a um resultado, podemos realizar diferentes estratégias de cálculo. Isso é fato. É necessário termos domínio dos algoritmos, isto é, das regras necessárias para a realização dos cálculos. Então, esse algoritmo aqui, ao qual se fala, gente, e as regras necessárias dos cálculos, é justamente todas as operações matemáticas aí que a gente estudou, essas operações básicas. Então, precisa você entender a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, assim como também o número, o valor posicional de um número, que é uma dezena, uma centena, uma unidade, tá? E todo esse conhecimento aí nós já estudamos. Então, aqui a gente vai conseguir fazer cálculos mental de maneira bem simples e rápida, tranquilo? Então, vamos começar aqui, gente, com a adição. Tá? Então, vamos trabalhar o cálculo mental quando envolve um problema de adição, tranquilo? Então, vamos ver aqui qual é o método que a gente usa para fazer esse cálculo na adição. Na adição, podemos decompor o algarismo para facilitar a operação. Calculamos primeiro as dezenas exatas e depois os outros numerais. Entenderam? Vamos a um exemplo para que vocês possam ver isso na prática. João tem um aquário, onde vive 11 peixes vermelhos, 23 azuis e 32 verdes. Quantos peixes João tem ao todo? Veja bem, com esse probleminha aqui, a gente sabe que é um problema de adição. Por quê? Porque existe a quantidade de peixes aí de acordo com as cores, mas ele quer saber quantos peixes tem ao todo. Então, aqui o objetivo é a gente fazer a soma 11 mais 23 mais 32, tá? Porém, a gente não vai fazer essa soma, armar a continha como a gente é acostumado a fazer, não. Vamos fazer mentalmente, vamos pensar. Já que podemos usar aqui a decomposição, então vamos decompor esses números. Olha só, o número 11, tá? Vou escrever aqui para vocês, é o mesmo que o 10. Vamos trabalhar aí na dezena, centena, unidade, como eu falei. Então, 11 é o mesmo que 10 mais 1. Concorda comigo? 10 mais 1 dá 11, tá? O 23, gente. O 23, vamos fazer a decomposição desse número. É o mesmo que... Vou colocar o sinal de adição, né? A gente vai somar. Então, o 23 é o mesmo que o 20, tranquilo? Mais o 3. E o 32? Fazendo a decomposição, o 32 é o mesmo que o 30 mais 2. Tranquilo? Então, essa decomposição aqui dos valores, você pode estar tentando aí fazer mentalmente. Então, vamos primeiro a esse passo a passo para que vocês possam ver como você pode pensar em resolver isso. E em seguida, eu explico mais detalhes, tá? Então,
fizemos aqui a decomposição dos três números. Agora, gente, vamos somar aí as nossas dezenas. Então, eu vou selecionar aqui quem são as nossas dezenas, tá? Para a gente fazer o cálculo. Ó, tem o 10, o 20 e o 30. Então, vamos fazer a soma desses três valores. Ó, 10 mais 20, isso aqui dá 30. 30 mais 30, 60. Então, eu vou pôr meu resultado aqui, ó. As minhas dezenas, tá? Deu 60. Tranquilo? Mas, agora vamos somar as nossas unidades. Ó, eu vou ter aqui. Deixa eu pegar aqui pra gente marcar, né? Ó, eu vou ter aqui o 1, que é a minha unidade, o 3 e o 2. São as minhas unidades. Então, eu vou colocar aqui o valor dessas minhas unidades, tá? O 1 mais o 3 dá 4. 4 mais 2, 6. Então, o valor aqui da nossa unidade é 6. Pronto, então nós temos aí a soma das dezenas deu 60 e a soma das unidades deu 6. Somando aí 60 mais 6, isso daqui, gente, é igual a 66, que é justamente o resultado do somatório aí da quantidade de peixes que João tem no aquário. Então, olha só, é assim que você produz esse pensamento mentalmente. Você faz o seguinte, você separa as dezenas, aqui ó, 10, 20 e 30, e soma essas dezenas. 10 mais 20 dá 30, perdão, 30 mais 30 dá 60. Pronto, somei as dezenas. Agora, eu vou somar as minhas unidades. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Então, como a soma das dezenas deu 60 e a soma das unidades deu 6, então o resultado dá 66. Então, tá aí a nossa resposta. João tem 66 peixes ao todo. Entenderam? Muito bem. Vamos agora trabalhar esse cálculo mental na subtração, tá? Então, vamos aqui. Na subtração, podemos realizar a decomposição e agrupar os termos em unidades de dezenas, centenas. Então, acontece mais ou menos que da mesma forma que na adição. Então, vamos a um exemplo para que vocês possam entender. Ó, em uma caixa há 39 bombons. Comeram 13. Quantos bombons ficaram na caixa? Bem, se tinha 39 e comeu 13, então isso aqui é uma operação de subtração. 39 menos 13. É aqui onde eu vou fazer a minha operação. Tranquilo? Então, vamos trabalhar aqui a nossa decomposição, tá? Então, veja bem. O número 39, gente, é o mesmo que o 30, não é isso? Mais 9. 39 é o mesmo que 30 mais 9. Então, aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses aqui, por quê? Porque a decomposição, gente, ela é uma soma, tá? É a soma da minha dezena com a minha unidade. E aqui eu coloquei um parênteses que é para representar esse número 39, pois já aqui eu vou colocar a minha subtração e decompor o número 13. Então, menos, tá? Aí eu vou abrir um parêntese aqui para colocar a decomposição do número 13. Então, 13, gente, é o mesmo que 10, tá? Mais 3. Tranquilo? Pronto. Então, fizemos aí a decomposição, tá? Mas na subtração, além da decomposição, teremos também que agrupar os valores, ok? Então, eu vou fazer o agrupamento dos valores da seguinte forma. Ó, aqui eu tenho uma dezena, que é 30, e aqui eu tenho outra dezena, que é 10. Como eu tenho a unidade 9 e a unidade 3. Então, eu vou agrupar esses valores, dezena com dezena, unidade com unidade. Então, vai ficar assim,
Só que aí a gente trabalha a subtração, tá? Então, vai ficar 30 menos 10. Então, agrupei aí, tá? As minhas dezenas, ok? Mas, já que a gente tá trocando aí o agrupamento, aí eu vou pegar a minha unidade, ó. 9 menos 3, ok? Então, o que foi feito aqui, gente? Foi feito aqui um agrupamento, ou seja, aqui eu pego 30, sinal de menos, 10. Agora, o sinal de mais vai ficar no meio, tá? 9 menos 3. Então, eu aproximei aqui as minhas dezenas e aproximei aqui as minhas unidades. Agora, vamos resolver essa subtração, depois vamos resolver essa outra e o resultado das duas a gente soma. Entenderam? Então, vamos aqui. Ó, vou arrastar, tá? Vou fazer aqui em cima. Vamos fazer a operação 30 menos 10, que é o primeiro parênteses. 30 menos 10, gente, isso aqui dá 20, não é isso? Mais, pois o sinalzinho que está aí no meio é o sinal mais. 9 menos 3, isso daqui dá 6, tranquilo? E fazendo a operação aqui, ó, de 20 mais 6, isso daqui dá 26. Então, o resultado de 39. De 39 menos 13, o resultado aqui dá 26, ok? Então, vamos recapitular aí, tá? A gente fez aqui algumas operações que você enxerga como se fosse uma expressão numérica, e é de certa forma, mas vamos agora pensar como foi que foi feito. Olha só, eu tenho 39 menos 13. Mentalmente, eu penso o seguinte, primeiro eu vou subtrair minhas dezenas. Aqui eu tenho 30 dezenas e aqui eu tenho 10 dezenas. 30 menos 10, 20. Tranquilo. Aí agora eu vou subtrair as minhas unidades. 9 menos 3, 6. Então, se eu faço o resultado da subtração das minhas dezenas, que é 20, né? Ó, 30 menos 10, 20. E das minhas unidades, 9 menos 3, 6. 20 mais 6, 26. Entenderam? Muito bem. Então, aqui temos a resposta, tá? Ficaram 26 bombons na caixa. Vamos agora, gente, à operação de multiplicação, tá? Então, vamos ver aí o que é que podemos usar para calcular a multiplicação mentalmente. Para realizar o algoritmo da multiplicação, podemos utilizar a decomposição de um dos fatores. Bem, então, mais uma vez a gente vai trabalhar aí a nossa decomposição. Vamos a um exemplo. Tenho 9 jarros com 32 flores em cada um. Quantas flores tenho ao todo? Então, se tem 9 jarros e 32 flores em cada um, e eu quero saber quantas flores eu tenho ao todo, então aí, gente, é a multiplicação de 9 vezes 32. Tranquilo? Então, olha só, eu vou trabalhar aqui, para a gente resolver, a decomposição de um dos fatores. Então, olhando aqui para a minha multiplicação, o 9 já está na unidade, não há como fazer a decomposição. Mas o número 32, sim. E como eu só faço a decomposição de um dos fatores, então vou fazer a decomposição do número 32. Então, veja bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o número 9, tá? Sinalzinho da multiplicação. Aí, eu vou abrir um parêntese aqui, pois dentro desse parêntese, gente, eu vou colocar a decomposição do número 32. Ou seja, o número 32 é o mesmo que 30 mais 2. Tranquilo? Pronto. Aí aqui, o que é que você vai usar? Pode utilizar aí da propriedade distributiva dos valores, tá? Por exemplo, o número 9, vamos aqui fazer a decomposição, tá? A decomposição não, a distributiva, perdão. O número 9 vai multiplicar o número 30, mais o número 9 vai multiplicar o número 2.
e aí você tem o resultado da nossa distributiva, tá? Então, vamos colocar aqui, calcular essa nossa distributiva. Ó, 9 vezes 30, você pode fazer assim. Veja bem, se eu vou multiplicar 9 vezes 30, você faz o seguinte. Faça 9 vezes 3. Você não sabe que 9 vezes 3 dá 27? Aí você acrescenta um zero. Então, fica, ó, 9 vezes 3 dá 27 e completa aí com o zero, que falta. Mais, pois o sinal que está aí é o positivo, né? Aí agora eu vou fazer a outra parte da minha distribuição. 9 vezes 2. 9 vezes 2, isso daqui dá 18. Tranquilo? Muito bem. Agora, fazendo aqui a operação, né, dessa nossa soma, 270 mais 18, isso aqui é igual a 288, tá? Para essa operação de adição, gente, você já pode usar o que a gente viu lá do cálculo mental na adição, tranquilo? Então, 9 vezes 32, vamos colocar o resultado lá, né? Após a igualdade. Isso daqui dá 288. Tranquilo? Então, vamos pensar agora mentalmente, tá? A gente faz vários cálculos, mas aqui é para que vocês possam entender a maneira de pensar. Então, o que foi que eu fiz? Peguei um dos valores, você pensa mentalmente, pega um dos valores, o 32, que é um valor que dá para fazer a decomposição, e decompõe ele. E aí, o que é que você faz? Olha só, você pegou 9, multiplica por 30, pois é a nossa dezena, tá? O resultado disso, você faz 9 vezes 2. E aí, você soma os resultados, tudo isso mentalmente, e rapidinho você consegue aí ler e entender alguns problemas, tá? Sem, de certa forma, você tá trabalhando aí, armando a continha. Tranquilo? É método, são diferentes formas que você tem para resolver aí qualquer problema matemático e fazendo aí o cálculo mental. Vamos agora trabalhar o cálculo mental na nossa última operação matemática, conhecida como divisão. Então, veja bem, na divisão de números naturais é utilizada a simplificação sucessiva para realizar o cálculo. Então, vamos a um exemplo e entender como é que a gente pode fazer esse cálculo mental e simplificar aí as nossas contas. Lucas tem 448 livros e quer distribuí-los em 16 prateleiras, com a mesma quantidade em cada uma. Quantos livros ficarão em cada prateleira? Então, veja bem, você vai precisar aí fazer a divisão de 448 por 16, tá? Como a gente vai usar a simplificação sucessiva, então o que é que vamos fazer? Ó, vou colocar o número aqui, 448, tá? Colocar uma vírgulazinha e vou colocar o número 16. Aí você puxa aí um tracinho, tá? Reto, por favor. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar para esses dois números aqui. São números pares e eu sei que dá para dividir por 2. E 2 é o menor número aí na nossa divisão, que faz com que simplifique a nossa operação. Então, vamos pegar aqui e vamos dividir por 2, tá? Aí, você vai fazendo as operações. Ó, 448 dividido por 2. Isso daqui dá 224, tá? Aí agora você faz o 16 dividido por 2. Isso aqui dá 8. Vamos dividir por 2 novamente, porque os dois resultados são números pares. Aí você faz 224 dividido por 2. Isso daqui dá 112. Tranquilo? E agora faz 8 dividido por 2. Isso aqui dá 4. Ainda temos números pares aí, então vamos dividir por 2 novamente. 112 dividido por 2, isso daqui dá 56.
E 4 dividido por 2, isso daqui dá 2. Pronto. Aí você encerra, tá? Essas suas divisões sucessivas. Por quê? Porque a gente chegou aqui, ó, em um resultado que foi igual ao nosso divisor. A gente estava dividindo aí por 2, então chegamos a esse resultado. Qual foi o número que ficou aqui, ó? Não foi o número 56? Então, se vocês observarem e fizerem a divisão, vamos destacar aqui o número 56, tá? Se vocês observarem e fizerem a divisão de 56 dividido por 2, que foram os dois números que sobraram aqui, ó, olha como simplifica os nossos cálculos. 56 dividido por 2. Você vai fazer essa operaçãozinha. Simplifica bem mais do que fazer 448 dividido por 16. 56 dividido por 2, gente, ó, aqui vai dar um 2, aqui vai dar 4, tá? E resta 1. Aí, vamos baixar aqui o nosso 6, vai ficar 16. 16 dividido por 2, cabe 1, 8, tá? E aqui zera a nossa operação. Então, 448 dividido por 16, isso daqui dá 28. Então, aí é mais um método de resolução sobre divisão, tá? Que vocês podem utilizar para resolver probleminhas matemáticos. Tranquilo? Bem, então, de todas as estratégias de cálculos que nós utilizamos aí para facilitar o nosso cálculo mental, sempre trabalhamos aí com a decomposição. Isso aqui foi de fundamental importância para que facilite aí as nossas operações. Então, a decomposição, a gente trabalhou somente com números de dois algarismos, em que apresenta a minha unidade e a minha dezena. Então, aqui eu trago para vocês outros exemplos que podemos encontrar com 3 ou 4 algarismos ou mais, tranquilo? Então, por exemplo, se eu for fazer a decomposição do número 45, observe que eu tenho uma unidade e uma dezena. Então, isso aqui vai ser o mesmo que 40 mais 5, tranquilo? Já aqui, no número 134, eu vou ter a unidade, a dezena e a centena. Então, vai ser da seguinte forma. 134 é o mesmo que 100, é a minha centena, mais 30, que é a minha dezena, mais 4, que é a minha unidade. Tá? Então, fizemos aí a decomposição do número 134. Agora, vamos partir para o número de 4 algarismos. Eu vou ter a minha unidade, a minha dezena, a minha centena e a minha unidade de milhar, tá? Então, fazendo aí a decomposição, 2.000 vai ser a minha unidade de milhar, mais 400 vai ser a minha centena, mais 50 são as dezenas, mais 7, que são as unidades. Tranquilo? Bem, então vimos aí a decomposição quando já apresenta valores maiores, ok? Bom, agora é com vocês. Vocês vão resolver aí os exercícios das páginas 83 e 84. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Bons estudos!